Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. Bom, continuando no nosso capítulo 7, nós vamos ver selecionando elementos de formulário. Aqui nós temos uma tabela de seletores para elementos de formulário. Nós temos aqui o button, checkbox, checked, disable, enable, focus, file, image, input e password. Nós temos mais que nós vamos ver mais adiante, mas eu quero que você entenda o seguinte. O jQuery ele possui seletores projetados especificamente para trabalhar com formulários. No entanto, preste atenção, eles nem sempre são a melhor maneira, nem sempre são a forma mais rápida de selecionar elementos. Então, se você usar um desses seletores sozinhos, um desses aqui, o jQuery examinará cada elemento no documento para procurar, para encontrar uma correspondência, usando o código no arquivo jQuery. Não é tão rápido quando a gente usa seletores CSS. Então imagina que você tenha mais de um button, input, checkbox e por aí vai. Imagine que você tenha mais elementos lá na sua página. Vai demorar mais para ele procurar. Quando a gente especifica com o seletor CSS, é melhor o desempenho, ok? Então que fique isso bem claro. Então, portanto, você deve restringir a parte do documento que o script precisa examinar. Isso é meio óbvio, né? Colocando um nome de elemento ou outro seletor jQuery antes de usar seletores. Então, basicamente, é que se você deixar genérico, o que vai acontecer? O jQuery vai examinar toda a sua página. Aqui nós temos outros seletores, inclusive. Nós temos aqui o radio, nós temos aqui o reset, o selected, submit e o text. Então, a diferença básica é essa. Dá para você usar com jQuery? Dá, é perfeito. Você tem que utilizar um outro seletor, nomear aquele seletor para você atacar diretamente aquela parte específica, para o código não ficar procurando tudo na sua página. Bom, e nós temos aqui também métodos e eventos de formulário. Nós vimos os seletores, agora nós estamos vendo métodos e eventos. O primeiro deles aí que nós temos é o val. O método val, ele obtém o valor do primeiro elemento input, ou select, ou text area, em uma seleção do jQuery. Ele também pode ser usado para definir o valor de todos os elementos correspondentes. Já aqui embaixo nós temos o método filter e o is, que são comumente usados como elementos de formulário. Tá? A gente já até viu isso daí em aulas anteriores. E aqui nós temos o isNumeric, que é um método global e ele não é usado em uma seleção do jQuery. Em vez disso, o valor que você deseja testar é passado como argumento. Então essa é a premissa aí para você utilizar o método isNumeric. E aqui está algumas coisas. Aqui tudo ele retorna true. Tá? Ele vai retornar aqui true como verdadeiro. isNumeric, o 1. O isNumeric, o 2, um número entre aspas duplas, tá? Aqui a gente colocou o 2, pode ser o 3, qualquer outro. isNumeric, mais 2, tudo isso aqui ele vai retornar true. isNumeric, menos 3, isNumeric 4.4, ele também vai voltar. Pode ser outro número, tá? Que é só para dar um exemplo, não se apegue ao que está aqui. Entenda o conceito, essa que é a ideia. isNumeric 0xFF, tá? Isso aqui é uma particularidade e esse código aqui em si ele vai pegar, por causa do 0, ok? Bom, continuando ainda, nós temos métodos e eventos de formulários. Olha que interessante. Nós temos aqui alguns métodos e alguns eventos de formulário. O método on, a gente também pode utilizar, a gente já vem utilizando o método on, que é usado para tratar todos os eventos. O blur, o change, o focus, o select e o submit. Isso aqui são métodos e eventos de formulário. Bom, prosseguindo aqui no exercício, aqui é o seguinte. Nós vamos ter, utilizando lá nosso item de lista, que está sendo aqui objeto de exemplo de toda a nossa aula, nós vamos utilizar aquele exemplo e ele vai vir com um formulário no final. Esse formulário vai vir ocultado, tá? E à medida que a gente clicar no botão de adicionar, esse formulário vai aparecer. Então vamos lá, vamos destrinchar aqui. Isso aqui é o HTML, que é um formulário a mais adicionado à nossa LI. E aqui está o nosso código do
jQuery, né, que é o nosso JavaScript, né, utilizando a biblioteca do jQuery. Primeira coisa, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui 3 variáveis jQuery que são criadas, ok? Na primeira aqui o ready, daí nós temos a variável newItemButton, que ela vai pegar um ID newItemButton lá do nosso CSS, ok? Que é o newItemButton, que é esse aqui, esse ID aqui. Nós vamos ter um newItemForm, que vai pegar um newItemForm, que é esse ID aqui. E nós vamos ter aqui o textInput, que vai pegar aqui o seletor input .text. Nós estamos especificando qual o tipo de input. Nós queremos aqui o seletor text, tá? Que é esse cara aqui, ó. Type text, ok? Depois, nós vamos aplicar o método show e o método hide. O método show vai esconder o botão e o método hide, perdão, o método show vai mostrar o botão, né, que é o nosso newItemButton, que está pegando aqui a div do botão. E o método hide vai esconder o formulário, que é esse cara aqui, ó. Ele vai ser escondido. Em seguida, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui um evento on, na verdade um on, né? Um método on que vai ter o evento clique no showForm. O showForm ele vai ser uma div que quando a gente clicar nela, ele vai inverter o que está aqui em cima. Ele vai dar um hide no button e vai dar um show no form. Aqui a gente escondeu o form e aqui a gente mostra o form. Então, quando a gente clicar no botão, nesse botão que vai ter o show form, tá? Vai ter uma div show form, ele vai inverter o que está aqui em cima. E aí o formulário, o botão vai sumir e o formulário vai aparecer. Ok? Ponto. Aqui embaixo nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter o newItemForm, ele vai operar aqui um método on com o evento submit. Então, quando o evento submit acontecer, ele vai dar aqui uma função function com aquele objeto event, tá? Vai ter um objeto event. Por que que a gente coloca esse objeto event? No primeiro cenário aqui, nós vamos dar um prevent default no objeto event. Por quê? Se eu clicar direto no nosso botão, ele vai prevenir de acontecer uma ação. Então, por isso que a gente colocou aqui o objeto event. Depois, nós vamos criar uma variável chamada newText. E essa variável newText, ela vai pegar no campo inputText o valor dele. Aqui no campo inputText, ó, inputText, o valor que for digitado ali dentro vai ser armazenado nessa variável aqui. Por quê? Porque eu utilizei aqui o método val. E eu expliquei aí agora há pouco que o val, ele pega o valor da variável, ok? Depois ele vai no item de lista last, né, o seletor last, que é o último item de lista, e após ele vai aplicar aqui o método after e vai incluir uma li com essa variável que foi armazenada, né, que o usuário digitou, ok? Depois disso, o newItemForm vai sumir novamente, ele vai mudar isso que teve aqui, vai dar um show no button e textInputVal vai valer 0. Ele coloca aqui uma forma de você zerar o que está dentro do textInput, é você colocar nada, né, no valor, que é o método val. E aí você vai ver que ele vai acrescentar um item de lista após o último item de lista. Eu sempre passo essa teoria, né, obviamente para você ver aqui, e em seguida nós vamos para o nosso desenvolvendo a prática. Abra aí, por gentileza, o seu Visual Studio Code, Form HTML e o Form JS. Você vai perceber o seguinte, que esse aqui é o código HTML que a gente estava vendo lá no exemplo, né? Antes aqui de desenvolver a prática, que é essa div, e aqui nós temos o form. O que está acontecendo aqui? Nós vamos fazer essa parte aqui desaparecer e vamos colocar o botão, que é esse newItemButton aqui aparecer. O CSS está dando aqui nele um hide, um display hide, então ele não está aparecendo aqui. Então vamos trabalhar aqui no nosso JavaScript com a biblioteca jQuery para você ver
as melhorias, né? As modificações que vão acontecer nesse código, as implementações, melhor dizendo. Então vamos lá, vou abrir aqui um objeto jQuery no function, isso aqui é o ready, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves. Então o DOM já vai ficar, à medida que ele for carregado, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Então primeiro, var vai ser a new item button, que vai receber um objeto jQuery, e aí eu quero pegar, abro e fecho aspas simples, eu quero pegar na div new item button. Perceba que o nome da variável, eu coloquei aqui o nome da div, isso aqui é intuitivo, fica fácil depois para você identificar que isso aqui é o new item button. Você criou aqui o nome da div para o button, e lá no seu jQuery você nomeia a variável para depois buscar essa div, facilita o seu entendimento. Obviamente você poderia colocar aqui a variável que você quisesse, mas fica intuitivo, o programador geralmente faz dessa forma, para ficar fácil para você achar depois aquilo que você está fazendo. Bom, a outra var aqui vai ser o new, seguindo aqui a mesma premissa, vai ser o new item form. E aqui eu vou até identar, colocar aqui. O new item form, nós vamos abrir aqui também um objeto jQuery. Mesma coisa, nós vamos pegar aqui no new item form. E por fim, nós vamos criar aqui a variável text input. Mais um objeto jQuery. E vai ser aqui eu vou pegar no seletor input, text. Eu vou especificar. Ok? Então nada mais fiz aqui do que armazenei em 3 variáveis. Uma div, outra div, id, né? Div id. Na verdade não é div id. Isso aqui é um id, tá? A gente não confundir. Aqui é um id. Apesar de ser uma div, é um id, porque aqui o button, né? Aqui o button é a div id e aqui o formulário, por exemplo, é o id, ok? Só isso. Coincidentemente aqui é uma div id, mas não se apeguem a isso. Foca no id, tá? O id. Então, Ctrl S para salvar, ele não fez nada. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos sumir isso aqui. Não quero que apareça isso aqui. Então, para eu fazer isso aqui sumir, eu vou pegar a minha variável que a gente acabou de criar, que é a new item form, e aqui nós vamos dar um método nela, um ponto, operador membro, hide. Abro, fecho parênteses, Ctrl S para salvar. New item form, ele não pegou, deixa eu ver por quê. Ah, não está chamando aqui, ó. Deixa eu chamar aqui o jQuery, senão não vai. Ctrl S para salvar, agora sim. Ok? Acontece. E aqui eu vou chamar o new item button. E aqui eu vou dar um show. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. E olha só, agora apareceu aqui o button. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Quando nós clicarmos, aí eu quero que volte àquela situação anterior, que é o formulário aparecendo com um botão, né, o input text e o botão, e esse cara aqui suma. Então vamos lá. Para isso, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que criar um objeto jQuery, pegando no show form. O que eu quero no show form? Eu quero que ele pegue o método on, né, um objeto ouvinte aqui, e dispare, né, a minha função quando a gente tiver o evento clique. Então, quando eu obtiver aqui o clique, eu quero que ele dispare uma function. Função anônima, abro, fecho parênteses, abro e fecho chaves. Então, quando tiver o clique nesse cara aqui, que é o show form, eu quero o seguinte. Eu quero que ele pegue o new button e dê um hide. E no new form ele deu um show. Ctrl S para salvar. Então, cliquei aqui, sumiu o botão e apareceu aqui o input text e o add. Próximo passo agora.
Quando eu clicar, eu digitar um texto aqui e clicar no ADD, ele tem que adicionar aqui debaixo desse último item da lista o meu próximo item de lista. Então, como que eu faço isso? Então, pegue bem passo a passo, porque se você tiver alguma dúvida, você pergunte, ou você veja todo o exercício e depois refaça, que é a melhor forma de você aprender. Tá? E aí, por fim, você pergunta e se tiver dúvida, a gente vai sanar a sua dúvida. Então, no new item form, que é esse cara aqui, que eu ainda estou trabalhando nele, o item form, eu quero o seguinte, vou botar aqui um método on, e quando houver um evento submit, o submit é um evento de formulário, então quando houver esse evento submit, eu quero que ele dispare uma function com o objeto event, abro, fecho chaves e aqui embaixo ponto e vírgula. Então no event eu quero event prevent default, abro, fecho parênteses, Ctrl S para salvar. Eu cliquei aqui, ele vai abrir. Quando eu cliquei aqui, ele não vai fazer nada. Ó, prevent default, ok? Se eu clicar aqui, ele não vai fazer nada. Porém, agora eu vou criar aqui uma variável. Essa variável vai se chamar new text. O que eu quero fazer com essa variável new text? Eu quero que ela pegue o que eu digitar aqui dentro. Para isso, eu vou vir aqui na minha variável lá em cima, text input, que já está pegando o que eu estou digitando aqui dentro. Aqui, ó, input, text, ela já está pegando. Então, eu vou pegar aqui o text input e aplicar o método val, que é o valor. É o que eu digitar ali dentro. Ok? É o valor que está aqui dentro. Eu estou atribuindo a variável e chamei aqui o método val nela e atribuí a outra variável. Ficou faltando aqui. Não, está certo. New text, é isso mesmo. Bom, prosseguindo, nós vamos abrir aqui um objeto jQuery e eu vou pegar e inserir aqui abaixo da minha LI. Para isso, eu vou pegar aqui a minha LI, aqui o seletor, né, last, ou seja, a minha última LI, ponto, vou aplicar o método after, que a gente já viu em aulas anteriores, o before e o after é após, o before é antes, então after, eu vou criar aqui um elemento HTML, vou concatenar ele e criar outro ao fechamento do meu elemento HTML, da minha tag, né, HTML. E aqui dentro eu vou adicionar esse new text. Ok? Adicionei o new text ali dentro do HTML, só criei um elemento HTML, não fiz nada. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar no meu new item button, um show, ponto e vírgula, no new item form, eu vou dar aqui um hide. E para finalizar, no text input, eu vou setar ele, o valor dele como nada. Ele não vai ter valor nenhum. Ctrl S para salvar. Eu cliquei no new item, ele apareceu para mim aqui o form com o campo input text e o ADD. Digitei aqui qualquer coisa, né? Teste. Adicionei. Ele adiciona aqui embaixo, some com o meu formulário e aparece aqui o new item. Se a gente não fizer o prevent default aqui, colocando um objeto, né, um evento de objeto, ele pode, deixa eu até tirar aqui, ele pode dar erro. Eu posso clicar aqui e se eu clicar no adicionar, olha só, ele não adiciona, porque eu não prossegui com as instruções e aqui eu não dei um prevent default. Quer fazer o quê? Quer prevenir que aconteça isso. Então, é para isso que a gente coloca um prevent default aqui, para prevenir que ele envie o submit. Então, adicionei, teste, cliquei novamente, adicionei, cliquei novamente, adicionei. Bom, tá pronto aí. Obviamente, isso aqui é manipulação do DOM,
Se você atualizar a página, tudo vai sumir. Isso não é acrescentado aqui no seu HTML, apenas no navegador do usuário, ali na máquina que o usuário está utilizando ali. Lembre-se sempre disso. Eu sempre reforço isso, porque às vezes tem aluno que tem dúvida, acha que vai manipular o DOM e vai mudar o arquivo dele no servidor. Não vai, tá? JavaScript é uma linguagem, não é de servidor, é uma linguagem onde o usuário vai estar operando ela no navegador e ela vai ser mudada ali. Por isso que ela é mais rápida, mais dinâmica, inclusive. Ok? Bom, se tiver alguma dúvida, não deixe de comentar, se inscreva no canal, curta essa videoaula. Vejo você na próxima videoaula.